Olá a todos, meu nome é Freitas, sou consultor técnico de ChronoZen há 4 anos e especialista em Call of Duty, e hoje eu vou te explicar o porquê o ChronoZen não é feito para qualquer jogador e porquê, se você for um preguiçoso, você não vai conseguir ter uma configuração adequada dentro do jogo. A primeira coisa que você precisa entender é que o ChronoZen ele trabalha juntamente com a base de mecânica da engine do jogo. Então o que significa? Que cada jogo tem a sua própria configuração e a sua própria forma de lidar. Por exemplo, tem jogos que tem assistência de mira, outros jogos já não tem. Tem jogos que eles possuem funções que outros jogos já não têm. Então a primeira coisa que a gente precisa entender antes de comprar um ChronoZen é em qual jogo eu vou utilizar o meu ChronoZen. Certo? Por exemplo, no COD, nós temos benefícios inúmeros, tá? Porque o COD utiliza polos, tá? Para que a mira grude. Tá? Então o ChronoZen automatiza estes polos. Por exemplo, no PUBG nós não temos assistência de mira no controle, tá? Então geralmente o pessoal que utiliza um script para o PUBG ele é mais baseado em uma funcionalidade de anti-recuo do que uma funcionalidade de outros recursos, porque já que o jogo não tem assistência de mira, se você botar assistência de mira dentro de um script, por exemplo, você não vai ganhar assistência de mira lá dentro, porque o ChronoZen ele não burla o código do jogo, ele utiliza o código do jogo, entende? Então, como o ChronoZen ele é só um automatizador, é a mesma parte de engenharia se a gente fosse comparar um carro manual de um carro automático, certo? Um carro manual, basicamente, a gente tem que trocar a marcha, apertar a embreagem, entre outras coisas do tipo. Um carro automático, a gente simplesmente acelera, freia, não tem marcha, não tem nada. Porém, se você não souber dirigir, meu amigo, o primeiro poste que você trombar, você vai bater. Então, independente se ele é um facilitador ou não, se você não tiver movimentação, noção de jogo, configurações adequadas dentro do jogo e saber como que o jogo automatiza essas funções, você vai ser um zero à esquerda e provavelmente pode até piorar a sua situação. E é por isso que muita gente vem aqui nos meus vídeos e tem dúvidas, mesmo eu explicando tabela por tabela, espaço por espaço, de pouco em pouco, passo a passo, porque o pessoal é preguiçoso e o ChronoZen não é feito para preguiçoso. O que vocês precisam entender? A sensibilidade é tudo dentro de um jogo. Os comandos de área inativa do COD, principalmente, são tudo dentro do jogo. Vamos supor, um exemplo. Quando vamos configurar nosso AimAssist, geralmente configuramos o polo do AimAssist RS. O que seria o polo do AimAssist RS, Freitas? O polo do AimAssist RS ele é basicamente um polo onde ele vai fazer uma micromovimentação no nosso analógico direito, que o RS vem de Right Stick, analógico direito. Então, basicamente, quando a gente mira aqui e a gente está com esse AimAssist RS, certo? Vamos supor que a gente tem ali uma área de atuação muito forte e uma velocidade ali compatível para que ele já faça um micromovimento. Vocês já perceberam que, por exemplo, nos scripts da Taylor, você vai lá e vê que tem shape quando você seleciona o AimAssist? Então, o shape, na verdade, ele é a movimentação que ele vai fazer, certo? Então, vamos supor que a gente bote o shape de circle. Ele vai fazer um movimento circle, um movimento circular. Vamos supor que você bote o shape de kit. Então, ele vai fazer um movimento lateral. O shape, na verdade, ele é a micromovimentação que ele vai fazer no seu analógico direito para que ele faça essa automação. E o shape você vai basear conforme a sua gameplay. Então não é simplesmente você pegar e escolher, ah não, tal fulano usa isso, eu vou usar. Não, na verdade você tem que ir testando, você tem que ir adaptando, você tem que ir vendo vídeos e aprendendo durante os vídeos. Você pode até se basear na configuração de alguém, mas nunca 100%. Você precisa personalizar conforme o seu estilo de jogo. E o porquê o conforme o seu estilo de jogo é algo que influencia tanto. Vamos supor que eu, Freitas, tá, venho aqui em configurações e eu venho aqui em controle, certo? Eu utilizo 4-4 de Sense, o que significa que eu sou um jogador ágil, eu sou um jogador leve. Porém, o meu amigo João, por exemplo, utiliza 1.60, certo? Ambos, tá? Utilizamos uma sensibilidade ao mirar aqui de 0.55, só que ele joga na 1.60 e eu jogo na 4.4. Eu não sei se vocês sabem, mas o multiplicador de sensibilidade ao mirar, ele é baseado na sua sensibilidade geral. Então, como que eu tenho a mira mais leve, vou ter a mesma configuração que o João, que tem a mira mais dura e pesada, entende? Para ele vai ter que utilizar parâmetros para a sensibilidade dele, porque se eu usar o mesmo valor que o João usa de anti-recuo, por exemplo, tá? Sendo que a sensibilidade dele é mais dura, a mira dele pode até permanecer reta, mas a minha, ela vai descer, porque a minha sensibilidade é leve demais.
e a do João é muito pesada. Então, o script ele compensa baseado na sua sensibilidade, e é por isso que copiar parâmetros dos outros não funciona. Pode até funcionar em algumas situações, mas nunca vai ficar perfeito, entende? Então, outra coisa que também muda na parte de visualização é a parte de gráfico. Se você utiliza uma FOV aqui, né, que é o CDV, numa taxa mais baixa aqui, por exemplo 60, vamos supor que o João joga em 60 de CDV, ele vai lá e atira, ele vai sentir um tronco de recoil visual muito maior, então quem sabe a configuração para ele não vai ficar legal, enquanto eu, Guilherme, utilizo lá em 120, então a minha taxa de visualização de anti-recuo visual é diferente. Então vocês precisam entender que o jogo de vocês primeiramente precisa estar alinhado com as configurações certas, e aqui no canal eu te passo realmente o que cada configuração faz, certo? Então, comandos de área inativa, essa parte aqui principalmente é a área que mais afeta o nosso ChronoZen e como o script vai desenvolver. Se você tiver utilizando uma dead zone muito alta na esquerda, tá? Ou muito alta na direita, vamos supor o da direita, tá? Vamos supor o da direita. O da direita ele é responsável pelo quê? O que o analógico direito faz? Ele movimenta a mira, certo? Lá dentro do Cronos a gente vai botar o shape, que é o movimento, certo? A gente vai botar uma velocidade para ele pré-definida e a gente vai botar uma radius, que é a área de atuação pré-definida. Vamos supor que eu bote 10 de radius, tá? E eu utilize dead zone 0. Basicamente eu não tenho nenhuma barreira, tá? Obstruindo ali o meu Cronos de ser usado, porque eu tenho 0 de dead zone, tá? A dead zone é uma área inativa, então como eu tenho 0, ele não tem nada deixando inativo, certo? Então, quando eu miro, ele vai ter uma resposta e um fluxo de resposta muito mais nítido, muito mais viável, ele vai ser reto, o 10, entendeu? Agora, se eu utilizo 10 de dead zone no direito e utilizo 10 de rádios, ele já não vai fazer a mesma força, porque eu tenho uma barreira, eu tenho uma coisa ali segurando, entendeu? Então, basicamente, é isso que vocês precisam entender, pessoal. Copiar parâmetros dos outros 100% não funciona. Vocês precisam entender que ver uma configuração e readaptar para o seu estilo de jogo que é o correto, tá? Outra coisa, dentro do COD nós utilizamos dois polos principais de AnyAssist. Um é o AnyAssist RS, que é o que eu expliquei para vocês, e o outro polo é o AnyAssist rotacional. O AnyAssist rotacional ele é basicamente um mod onde o seu personagem ele fica fazendo micromovimentações com o pé enquanto você mira, ou como você configurar, que geralmente na gringa eles configuram quando você mira e atira. Então, se você lá pega e vem aqui em configurações e usa uma área inativa muito grande na esquerda, o script ele não vai ser fiel a exatamente o parâmetro que você botou lá, porque você vai tendo uma barreira, você vai estar tendo uma variação interna inativa dentro do seu controle. Então, basicamente, quanto menos dead zone você botar, mais fiel, tá? O parâmetro que você colocar dentro do script vai ser. Tá? Então, outra coisa que vocês precisam entender, novamente batendo na tecla, é o ponto da engine do jogo. Não adianta vocês quererem botar uma coisa dentro do jogo que o jogo não possui. Entendeu? O jogo não possui. O Cronos, ele automatiza funções do jogo. Só que se não tem no jogo, o que ele vai automatizar, meu caro amigo? Entendeu? É a mesma coisa que eu botar um script de FIFA no COD e querer que meu personagem faça um drible. Ele não faz drible no COD. Então por que ele vai fazer? Ah, mas se eu botar um script de COD com auxílio de mira no PUBG, ele vai ter auxílio de mira? Não. Além de ficar uma merda, vai ficar tremenda a tua mira e vai ficar uma bosta porque não vai grudar nada, porque o PUBG não tem auxílio de mira, entendeu? Então, basicamente, é isso que vocês precisam entender, pessoal. Se você é um preguiçoso, se você não quer entrar aqui em configurações, ver sua parte de sensibilidade, ver sua parte de comandos de área inativa, ver sua parte de mira, de curva de resposta de mira, entender o que isso aqui funciona, mas você quer configurar o seu ChronoZen, beleza. Pode ser até que você tenha um resultado que seja legalzinho, mas você nunca vai ter um resultado excelente. E é por isso que hoje em dia eu sou um consultor que eu falo, pessoal, se vocês tiverem dúvidas mais pertinentes, recorram a mim no meu privado, me chamem no WhatsApp, porque eu já tenho um olhar cirúrgico, eu já sei conversar ali com o cara e saber, não, ele joga Ressurgência. Não, ele joga Battle Royale. Não, a sensibilidade dele é esse. Então o anti-recoil que vai predeterminar bem pra ele é esse. Não, ele joga tal modo. Entendeu, pessoal? Então a gente que já é consultor, a gente já entende um pouco a gameplay. Só que a real verdade é que o mercado de ChronoZen hoje em dia virou simplesmente uma pirâmide de venda de script. Então o pessoal ele não vê mais a configuração dentro do jogo. Eles não querem saber disso, pessoal. Eles simplesmente vão te passar um Discord, vão falar com vocês durante uns 15 minutos, vão vender o script deles para vocês, não vão olhar
porra nenhuma do jogo de vocês e simplesmente depois vão mandar um vídeo tutorial pra vocês, porque grande parte do mercado faz isso. E depois, se vocês tiverem dificuldade, que vocês se fodam, é basicamente isso que eles fazem, entende? E é por isso que hoje em dia eu, Freitas, recomendo mais um suporte do que as pessoas comprem um script. Hoje em dia, quando vem um cliente e fala assim, Freitas, eu quero comprar um script seu, eu primeiro pergunto, quanto tempo você tem de Chrono Zen? Porque não adianta nada você querer comprar um script e você não saber o que esse script vai fazer dentro do seu jogo. Simplesmente você vai comprar por quê? Porque o cara falou que é bom? É essa a personalidade que você tem? Você é tão fraco mentalmente simplesmente porque alguém usa, você vai lá e vai usar? Não, você tem que primeiro entender o que isso faz dentro do seu jogo. O porquê que isso se diferencia do outro script. O porquê um script gratuito é diferente de um script pago e o porquê um pago é diferente de um script gratuito. O que o pago tem de diferente que o gratuito não tem. Entende? E é isso que eu falo pra vocês, pessoal. Eu não sou contra ninguém vender script. Na verdade, eu acho que se o cara fez um produto, ou mesmo que minimamente modificado, ele queira vender o produto dele, o problema é dele. E ele tá totalmente certo. Só que eu não apoio a cultura de Chrono Zen de hoje em dia de querer vender script e não pregar um suporte adequado pro script que se está se vendendo. Entendeu? Porque a pessoa precisa saber chegar e falar assim, ó, não, ó, eu vendi o script pra ti. Basicamente, essa função faz isso. Tá? A função de anti-recoil é diferente daquele script que faz isso. A função disso é diferente porque faz isso. Entende? É isso que eu bato tanta tecla, pessoal. Tá? Então, se vocês querem realmente o conhecimento técnico do Chrono Zen, primeiro deixem de ser preguiçosos. Tá? Estudem a base do jogo, a estrutura do jogo, o como o jogo vai se portar com tal configuração. Certo? Outra coisa. Se você joga em sensibilidade baixa demais, entenda que o Chrono Zen ele tem que compensar. Você já está duro demais. Imagine como se você fosse um halter pesado. Então, para você levantar um halter pesado, o que você precisa fazer, meu caro amigo? Você precisa fazer mais força. Para você levantar um halter mais leve, você não precisa fazer tanta força. E o parâmetro, ele é basicamente a mesma coisa. Se você utilizar parâmetros numa sensibilidade muito pesada e você perceber que não está mudando nada o Chrono Zen, é exatamente isso. Você não está fazendo força suficiente para conseguir te entregar um resultado. Enquanto o seu amigo lá que joga em sensibilidade maior tá usando um parâmetro levinho e tá tendo o resultado que você teria se você usasse um pouquinho mais de força. Entendeu? É basicamente isso, pessoal, tá? Não queiram introduzir coisa que o Chrono Zen faz, tá? Quando na verdade ele respeita os limites e as limitações que o jogo próprio entrega. Ele automatiza. E eu vou explicar pra vocês aqui como que funciona basicamente a automação do anti-recoil, tá? O anti-recoil, pessoal, na verdade ele é uma função onde ele reduz o coice da sua arma, tá? Então basicamente a gente vai mirar, tá? E ele vai reduzir, tá? O nosso recuo. E como que ele faz isso, Freitas? Ele basicamente faz a simulação como se o nosso analógico direito descesse, né? Basicamente a gente vai tirar e ele vai descer o nosso analógico, certo? Então é isso que o Chrono Zen faz. Ele automatiza uma função com qual mecanicamente você pode fazer. Entende? Ele automatiza. Automatização. Ele automatiza uma função com qual você, que tá aí do outro lado da tela, consegue fazer dentro do jogo. Tá? Outra coisa que ele consegue fazer automatizado, o Aim Assist, tá? Do RS, que é o Aim Assist do analógico direito. Então ele vai fazer uma micromovimentação conforme baseado na que você configurou. Por exemplo, o Circle, que é o mais comum, tá? Ele vai fazer um movimento. Isso aí vai fazer com que o jogo entregue uma assistência de mira maior, entende? Então assim, pessoal, vocês precisam entender como que funciona isso, né? Como que funciona o jogo antes de querer configurar o jogo. O Chrono Zen, ele é um aparelho que você só vai comprar quando você já tiver uma boa gameplay. Se você for um zero à esquerda e quiser usar Chrono Zen, cara, a chance de você se frustrar vai ser muito alta, pessoal. Vai ser muito alta. Se você for um cara que não entende nada, que tem a mira ridícula, o Chrono Zen não é pra você. Melhore dentro do jogo, evolua a sua base, tá? É a mesma coisa que você ir numa academia, tá? Daí, porra, tu não treina direito, tu quase nem vai pra academia, tu só vai 2 vezes na academia, e daí tu ir lá e usar anabolizante. Porra, mas tu não estruturou tua dieta, tu não estruturou teu treino, tu não cuida da tua saúde, tu se alimenta mal e tá usando um veneno? Não, calma aí. O correto não é que tu cuidar primeiro da base, da estrutura, e depois que tu cuidar da base, daí sim, como uma forma de te motivacionar, ou uma forma de te evoluir baseado no que tu já tem, daí tu usar o aparelho. É isso que o Chrono Zen serve. Ele vem como um auxiliar do que tu já tem. Só que desgraçado, se tu não sabe andar, por que tu vai comprar a porra de um negócio que não vai te ajudar? Se tu não sabe andar, primeiro precisa saber andar.
Ande, aprenda, faça e depois compre um auxiliar. Essa é a minha mensagem de hoje, tá? Eu, na verdade, fiz esse vídeo aqui de improviso, tá? Porque esse vídeo aqui eu não iria fazer, mas é uma coisa que tava dentro de mim ali já há um tempo que eu já queria soltar. Porque eu percebo que muita gente acaba comprando o Chronozen, principalmente no Mercado Livre. O pessoal compra. E, cara, eu vejo direto o cliente reembolsando. Ah, comprei o Chronozen, dá um dia depois o desgraçado já tá vendendo. Gente, não deu nem tempo de se adaptar. Ah, mas é que eu senti que a minha mira não gruda. Porra, daí tu economiza um tempão, porque a gente vive num país cheio de imposto, pra comprar um produto caro, pra em um dia você desistir, porque você ficou frustradinho. Então por que você não pegou e estudou o aparelho antes? Por que você não pegou e aumentou a sua base de jogabilidade dentro do jogo antes de comprar um aparelho que vai te auxiliar? Então melhore dentro do jogo. Primeiro isso. Estude como a configuração do jogo vai influenciar. E depois você compra o Chronozen. Estude como a base do iAssist vai funcionar. E depois você compra um Chronozen. Estude. O mundo é dos estudos. Quem não estuda fica pra trás. E isso a gente não tá falando só sobre o Chronozen. Tá, pessoal? Um abraço e fiquem com Deus.